Olá, gente. Vamos para mais uma resolução de questão. Resolução da questão 32 da lista 1.3, equilíbrio químico. Então, na leitura do enunciado, ela diz o seguinte: o acetato de etila é um éster muito usado como solvente de vernizes. Em um recipiente de 1 litro, foram misturados 1 mol de acetato de etila e 1 mol de água. Então, vejam que no início da questão ele já diz que foram misturados 1 mol de acetato de etila e 1 mol de água. Então, essas quantidades aqui são as quantidades no início da reação. Os compostos reagiram produzindo etanol e ácido de acordo com a equação. Então, ele dá a equação que representa esse equilíbrio. E aí vem a pergunta. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de mols de acetato de etila foi de 0,6. Então, vamos dar uma pausa. Se ele falou que o sistema atingiu o equilíbrio, então eu estou no equilíbrio. E quando eu estou no equilíbrio, o número de mols de acetato de etila ele é de 0,66. Então, eu tenho que o número de mols de acetato de etila no equilíbrio ele é 0,66. Então, a questão pergunta agora o valor aproximado da constante de equilíbrio e do grau de equilíbrio para acetato de etila são, respectivamente. Então, veja, se eu quero determinar quem é a constante de equilíbrio e quem é o grau de equilíbrio para o acetato de etila, então eu preciso fazer a tabela de equilíbrio, certo? Não tem como eu resolver essa questão sem fazer a tabela de equilíbrio. Então, primeira coisa, vamos montar nossa tabela. Para montar a tabela, vamos escrever a reação que representa esse sistema químico. Então, nós temos C4, H8, O2, mais H2O, está em equilíbrio com C2, H4, O2. Tabelazinha de equilíbrio sendo montada. Então, vamos lembrar que toda tabela de equilíbrio são 3 linhas. Início, reação, o quanto reagiu, e a linha do equilíbrio. Podemos também, nessa tabela, colocar os valores que a questão já nos deu. Então, a questão falou que eu tenho 1 mol de acetato de etila e 1 mol de água foram misturados. Então, o acetato de etila é esse, eu tenho 1 mol, a água eu também tenho 1 mol. E depois no enunciado, ele já disse que quando eu atinjo o equilíbrio, o número de mols de acetato de etila ele é 0,66. Então, no equilíbrio, quando eu chegar no equilíbrio, o acetato de etila, que é esse aqui, ele deve ter 0,66. Colocamos os dados na tabela, então é a hora de preencher a tabela. Então, vamos lá. Se eu vou começar a preencher essa tabela, posso começar a preencher pela primeira linha, porque se a questão não fala nada sobre o produto, então eu vou considerar que sempre o meu produto no início da reação ele é 0. Já que todo produto no início da reação subsintende que eu não tenho nada de produto. Então, sua quantidade é 0 mols. Quando eu chego aqui, na primeira linha, primeiro reagente da nossa reação, observe que eu já tenho o valor no início e já tenho o valor no equilíbrio. Então, só falta o valor de reação. Então, pense comigo. Se eu tinha 1 mol no início da reação e quando eu chego no equilíbrio eu tenho 0,66, a diferença entre esses dois valores é 0,34. Então, significa dizer que essa quantidade aqui foi a quantidade que reagiu, foi a quantidade consumida. Se ele é reagente, reagente é consumido, então é um valor negativo. Então, 1 menos 0,34 me dá 0,66, o valor do equilíbrio. Para preencher agora o restante da próxima linha,
da segunda linha, eu tenho que observar os coeficientes da minha reação. Opa, faltou mais um reagente, né? Faltou o álcool, né? Só tenho aqui o ácido na minha reação. Vamos colocar o ácido, a ordem não interfere. Então, mais C2H5OH. Pronto, completinho. Então, como aqui também é produto vale zero se a questão não falar nada a respeito do produto. Vamos lá, continuando. Como é que eu vou preencher o restante da segunda linha? Eu tenho que olhar os coeficientes estequiométricos. Observe que o coeficiente aqui é 1, o coeficiente é 1, o coeficiente é 1, o coeficiente é 1. Vou até destacar. Então, ó, coeficiente 1, 1, 1, 1. Então, significa dizer que a quantidade que reagir aqui deve ser a mesma que aqui, deve ser a mesma aqui, deve ser a mesma aqui, já que os coeficientes são iguais. Então, se para o primeiro reagente o valor foi 0,34, então aqui eu também devo ter o mesmo valor, 0,34, o mesmo valor, 0,34, e o mesmo valor, 0,34. Por que esses valores? Porque os coeficientes são todos iguais. Então, os valores aqui também são todos iguais. Eu tenho que levar a mesma proporção. Vamos lá. Esse aqui é reagente negativo. Esse é reagente, ó, antes das setas, é negativo. E os produtos são sempre positivos, porque os produtos eles são formados. Então, agora, eu tenho 1 mol para a água no início da reação. Se eu consumo, eu vou gastar 0,34. Então, desse 1 mol vai sobrar 0,66. Para o meu ácido, que é esse aqui, eu tinha 0 no início da reação. E eu consegui formar, ó, positivo, consegui formar 0,34. Então, 0 mais 0,34, me sobra aqui no equilíbrio 0,34. O próximo produto, eu também tinha 0 no início da reação. Se eu conseguir formar 0,34, ó, positivo, porque eu formei, então se eu formo 0,34, então eu tenho 0 mais 0,34, que me dá 0,34. Observe que a questão quer que você diga qual a constante de equilíbrio e o grau de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio eu agora tenho como calcular, porque eu já tenho todos os valores na linha do equilíbrio. Para montar a equação do equilíbrio, eu preciso usar esses valores do equilíbrio. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos montar a nossa tabela do equilíbrio. Então, nossa tabela do equilíbrio, melhor, nossa constante do equilíbrio, a sua equação é K é igual produtos em cima. Quem é o meu produto? Meu produto é esse e esse. Então, primeiro produto, C2H4O2. Esse produto eu vou elevar o coeficiente, que no caso é 1, vezes. Próximo produto, C2H5OH. Então, coloca aqui, C2H5OH. Vou elevar o coeficiente. O coeficiente aqui é 1. Então, elevo a 1. Vamos lá. Embaixo eu vou colocar os reagentes. Então, meu reagente, o primeiro reagente que eu tenho, C4H8O2. Então, C4H8O2. Vou elevar isso aqui ao coeficiente, que é 1. Então, ó, eleva a 1. Vezes o próximo reagente, que é a água, H2O. Então, H2O. E vou elevar o coeficiente, que no caso aqui o coeficiente é 1. Equação do K montada. Vamos agora substituir esses valores. Então, olha lá. O K, ele fica... Quem é esse aqui? O C2H4O2. É esse aqui, né? C2H4O2. No equilíbrio, ele vale 0,34. E 0,34 elevado a 1 é o próprio 0,34.
Então, 0,34. Próximo produto, C2H5H. C2H5H é esse. Na linha do equilíbrio, ó, ele vale 0,34. Então, 0,34 elevado a 1 é o próprio, né? Ele mesmo. Embaixo eu tenho C4H8O2. Então, C4H2O8 é isso aqui, o 0,66, na linha do equilíbrio. Então, 0,66 vezes... Agora o valor da água, H2O. H2O, na linha do equilíbrio, é 0,66. Então, 0,66. Bom, podemos agora resolver essa multiplicação. Então, K vai ser igual a 0,34 vezes 0,34. Então, fazer aqui na calculadora. É a mesma coisa, né, que 0,34 ao quadrado, já que ele vezes ele, 0,34. Nós vamos chegar no valor de 0,1156. Embaixo eu tenho 0,66 vezes 0,66. Eu posso escrever isso aqui também como 0,66 ao quadrado, já que é ele vezes ele mesmo. Vamos fazer aqui. 0,66 vezes 0,66. Temos 0,4356. Dividindo esse valor por esse, nós vamos chegar no seguinte resultado. 0,1156 dividido por 0,4356. Vamos chegar no valor de 0,26, né? E aqui vem outros números, 538 e mais um monte de coisa. Mas aí, duas casas decimais é o suficiente, então o valor de K é esse resultado. Então, com esse resultado 0,26, só pode ser a letra C ou só pode ser a letra A, que é o primeiro valor que aparece aqui, ó. Ok? Próxima coisa que ele pergunta é o grau de equilíbrio. Então, o alfa, nosso grau de equilíbrio, nós vamos lembrar que ele é sempre o valor da reação e sobre o valor inicial. Quanto reagiu sobre quanto eu tinha no início. E ele quer isso aqui para quem? O grau de equilíbrio para o acetato de etila. O acetato de etila, no início do enunciado, ele disse que é o C4H8O2. Então, é isso aqui. Então, quanto eu tenho na linha da reação? Eu tenho 0,34. Então, venho aqui, substituo. 0,34. Quanto eu tenho na linha do início? 1. Então, eu tenho 1. Dividindo 0,34 por 1, vai dar o próprio 0,34. Como os valores aqui aparecem em porcentagem, então, para obter um valor em porcentagem, eu vou multiplicar esse valor por 100. Então, multiplicando por 100, nós chegamos a 34%. Então, alternativa, aquela que contiver 0,26 e 34%, que é a letra C.